E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Empreender Papo. A gente está de volta agora, eu sou o Milor Machado, estou aqui com o Luiz. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana que é como começar a empresa. Então passar um pouco desde as coisas que vão te motivar até realmente o procedimento para abrir empresa, os primeiros clientes. E aí, se vocês tiverem ideia ou sugestão de episódio, manda pra gente no Facebook, que é o facebook.com/empreendemia, ou então pelo e-mail, contato@empreendemia.com.br. E qual que é a novidade que a gente tem hoje, Luiz? Então, a gente está falando sobre como começar a empresa porque essa semana, ou um dia aí no futuro, em dezembro de 2013, a gente lançou o abrasuapj.com.br, que é nosso novo portal de conteúdo. Lá a gente fala a parte técnica e burocrática de como começar a empresa. Então, desde os tipos de CNPJ até os regimes tributários, licenças, contratos e por aí vai. Então tem bastante conteúdo legal para quem está naquele começo lá, que precisa tirar o CNPJ, ou até para uma pessoa que trabalha numa empresa e contrata em regime PJ ou um representante comercial, enfim. Se você precisa abrir um CNPJ, o Abra Seu PJ é o lugar para te ajudar. Você fez um trocadilho aí com conteúdo legal, né? A gente vai dividir o programa em duas partes. Vai começar com a parte de preparação, o que você precisa para realmente empreender, o que leva alguém a empreender, até a parte mais de colocar a mão na massa. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que leva alguém a empreender. Basicamente, existem dois tipos de motivos que levam alguém a empreender. Um é a necessidade e o outro é a oportunidade. Então, só para explicar um pouquinho, necessidade é quando você começa a empreender porque você não tem uma outra forma de gerar renda para você ou para sua família, e isso acaba, os maiores exemplos disso são aquelas profissões mais informais. E por oportunidade é quando você enxerga que tem um gap no mercado, tem um espaço no mercado, né, que tem algo que você gosta muito de fazer e que ninguém está fazendo isso por aí, e você fala, tá aí uma oportunidade, eu vou fazer isso. É muito mais fácil e tem muito mais conteúdo que a gente fala sobre oportunidade, então é exatamente para esse lado que a gente vai puxar a conversa de hoje. O primeiro ponto quando a gente fala sobre empreender por oportunidade é que, independente de qual área seja, desde a prestação de serviços, quer montar uma grande indústria, quer ser o próximo Steve Jobs, não importa. A primeira coisa que tem que te motivar é alguma área que vai te dar muita convicção e muita paixão de que é aquilo que você vai fazer. Então, todo tipo de empreendimento vai dar trabalho, vai ser muito difícil, você vai enfrentar uma série de barreiras, algumas vezes tem pessoas falando que não vai dar certo, às vezes você lança um produto e o mercado não aceita da forma que você esperava, às vezes o dinheiro acaba. Então, muito mais importante do que ficar avaliando uma oportunidade de eu vou caçar, por exemplo, eu acho que seria muito bom ter uma petroleira. Só que eu não consigo ter uma petroleira, não é um negócio que eu tenho conhecimento, então não adianta eu querer ir para essa área. Tem que ser uma área que eu gosto muito, então isso que é muito importante. E aí, relacionado a isso, é deixar muito claro que empreender não necessariamente significa você participar de concursos de startups. Então a gente está vendo bombando por aí. Qualquer concurso de plano de negócio, na verdade, né? Pois é. Então tá cheio de gente que eu sou um empreendedor serial. Eu participei de 4 eventos de startup, em 4 finais de semana eu abri 4 empresas diferentes. Abriu só o conceito, né? Porque não chegou a abrir o CNPJ através do Abra Seu PJ. Mas ele teve um monte de ideia, conversou com meia dúzia de clientes e acha que isso é empreender. E não é. Empreender, como diria um investidor nosso, é colocar o seu na reta. É você começar a trabalhar full time naquilo em algum momento, é você ter conta para pagar, você ter cliente para emitir nota fiscal e por aí vai. Isso sim que é empreender. E como dizia o Silvio Meira, inovar é emitir nota fiscal. Então você começa empreendendo para depois inovar. O ponto que o Milor falou sobre se é algo que você acredita, você pensar muito mais nisso do que começar pensando no lado financeiro, é extremamente relevante porque vai dar errado, alguma coisa vai dar errado. E aí você não vai querer que dê errado quando você está fazendo algo que você não gosta. Então você vai ter um cenário totalmente negativo, você vai ter que trabalhar em cima disso e dificilmente é fácil sair desse buraco. Aliás, eu diria que é quase impossível sair desse buraco. Mas se você faz algo que você acredita, que você gosta, na essência daquilo, você vai achar alguma forma ou vai gastar bastante tempo para achar uma forma de isso dar dinheiro.
até que realmente deu retorno. Existem vários exemplos disso, mas quantas vezes você não viu um negócio, aquela empresa que começou a aparecer muito e falou, nossa, o nego conseguiu fazer dinheiro com isso. E é exatamente porque existe a paixão por trás dessa ação. Em resumo, para um ponto de vista um pouco mais otimista, é assim, se você não tem paixão por aquilo, você está fazendo só porque você achou que é uma oportunidade financeira, vai ficar difícil e isso vai te dar uma tendência para desistir. Agora, se é um negócio que você faz com paixão, convicção, você realmente gosta muito daquilo que faz, você vai dar um jeito de superar tudo que é obstáculo. Bom, e é justamente por essa questão de você ter que ter paixão pelo que você está fazendo, que você dá um jeito de fazer as coisas acontecerem, que é o que a gente considera como a primeira característica do empreendedor, e de longe a mais importante, é um conceito que eu ouvi nos Estados Unidos com a palavra unstoppable, que no Brasil seria equivalente a imparável. O que isso significa? O cara que é imparável, ele dá um jeito de fazer as coisas acontecerem. Então ele pode não ter dinheiro, ele vai ter uma ideia ruim, ele não vai ter contato, ele não necessariamente tem conhecimento sobre aquele mercado, mas ele vai dar um jeito de fazer as coisas acontecerem, porque ele é muito apaixonado. Quem tem esse recurso consegue basicamente qualquer outro, ele dá um jeito e corre atrás. Exatamente. Além de ter alguém imparável, que é o empreendedor, a gente gosta de definir o empreendedor como o cara imparável, sem ter dentro dessa pessoa ou dentro da equipe que vai, de fato, começar a empresa, você tem que ter o cara que é um empresário também, que é o cara que bota o pé no chão e coloca as coisas para funcionar. Então a gente acabou pensando em 4 perfis que uma equipe tem que ter, ou várias pessoas em conjunto tem que ter para que uma empresa consiga funcionar do começo. O primeiro delas, que é o que o Milo já falou, é o cara imparável, o cara visionário. Ele consegue, quando não existe nada, ele consegue visualizar como que vai ser o mundo, com o produto dele funcionando e como que o mundo vai ser melhor, o pessoal vai soltar fogo por causa disso e tudo mais. Então, tem que ter um cara visionário desse tipo. É algo muito necessário para acender a faísca. Então, se esse cara não tá aí, não tem faísca, não tem empresa. Uma outra característica que tem que ter dentro da empresa, seja através de um fundador sozinho, ou através dos sócios, ou alguém que ele vai contratar, você tem que ter uma parte técnica envolvida. Então, desde uma padaria, você tem que ter alguém que sabe fazer um pão muito bom, até uma prestação de serviços, que você tem que ter alguém que vai entregar aquilo. Então tem que ter essa característica dentro da equipe. Uma hora ou outra, você vai ter que produzir aquele produto ou vai ter que entregar aquele serviço. Então esse conhecimento é fundamental. Exatamente. Um terceiro ponto aí que muita gente esquece, principalmente quem está começando, é que você precisa vender o seu produto ou serviço. Vender. Botar na mão do cliente, o cliente paga de volta. É aquela famosa parceria de sucesso. Você dá o seu serviço, o cliente dá o dinheiro dele. A ênfase aqui é porque é muito fácil você ficar muito feliz lá com o desenvolvimento do produto, do serviço, ficar testando, às vezes até vender isso que é preço de banana, entendeu? E não pelo valor real. E acabar se perdendo nisso e depois de passar um tempo, você simplesmente parou para analisar a empresa e vai achar que ela não é viável porque vocês não estão vendendo, mas se você nunca se preocupou antes, é óbvio que você não vai vender. Isso a gente vê bastante, no caso, tem muitos fundadores técnicos. Por exemplo, o cara começou um escritório de arquitetura, e aí o parente vai, pede, ele faz um projeto barato, depois vai, faz outro, aí ele tá sem grana e não sabe por quê. E é porque não soube vender bem. Ou ele não soube conseguir clientes, então ele é muito tímido para ligar, para ir numa reunião, alguma coisa assim. Ou então porque ele simplesmente faz muito barato e ele acaba não valorizando o próprio serviço. Então essa característica de saber como abordar o cliente, saber como mostrar as vantagens que o produto vai ter para o cliente e por que vale a pena ele pagar por aquilo, então na prática demonstração de valor, isso também é essencial para a viabilidade da empresa. Não dá para menosprezar a habilidade de vendas e se você ou seu sócio não tem, consiga alguém que tenha agora. Porque nenhuma empresa consegue viver sem vendas. Ou desenvolvam. É muito questão de treino também. Você vai dar a cara a tapa e segue em frente. Isso aí. Bom, por fim, é sempre legal ter alguém que trabalha com a parte administrativa, faz o controle financeiro. Isso não só ajuda a empresa a organizar seus processos e funcionar de uma maneira cada vez mais ordenada com o tempo. No começo aquela confusão e tal, mas com o tempo você vai criando processos, vai conseguindo organizar tudo um pouquinho melhor. Mas também na parte financeira, um bom controle feito desde o começo, que todos os sócios possam lá verificar, vai ajudar muito a você sempre ver qual é a saúde do momento daquele momento da sua empresa, ou até a saúde futura, dependendo do que estiver acontecendo. E ao mesmo tempo vai evitar a briga entre sócios. Não, eu coloquei dinheiro aqui, eu coloquei dinheiro acolá, você gastou mais assim, mais assado. Então ter um controle bem
feito disso bem forte, com certeza já vai eliminar bastante dor de cabeça futura aí. Pois é, então resumindo, você tem que ter a pessoa visionária, alguém que vai acender essa faísca, você tem o lado técnico, alguém tem que produzir, você tem a parte comercial, porque afinal de contas alguém tem que pagar o leitinho das crianças também, e ter uma parte financeira muito bem organizada. Não dependa só do contador. É importante ter alguém que vai entender o que o contador está fazendo, vai conseguir monitorar. Então, não necessariamente você precisa ter 4 pessoas, 4 sócios na equipe. Existem empresas que não têm um sócio, tem um no caso, e funciona muito bem. Tem empresas que o cara são 4 pessoas, tem empresas com 6 pessoas, isso não importa muito. O que importa é que de alguma forma você tem que ter essas características dentro da sua empresa. Exatamente. Bom, e aí considerando que você sentiu a necessidade para empreender, você tem aquela grande paixão para fazer a diferença. Ouviu oportunidade. Ouviu oportunidade por uma área em que você tem paixão, isso é importante também. Você conseguiu reunir uma equipe, ou então você próprio desenvolveu todas as características necessárias. E aí vem a pergunta, qual que é a hora certa para empreender? Algumas coisas, né, que a gente já viu muito é do pessoal ficar esperando. Então falar, eu não tenho dinheiro agora, não tenho conhecimento, não tenho contatos. É impressionante, a pessoa fica focando nas coisas que faltam. Só que na verdade, o que a gente enxerga? Se você é imparável, você está vendo uma oportunidade, mesmo que você ainda não tenha as habilidades, não tenha recurso, vai lá, monta um plano e define quando que vai ser a hora certa. Então não adianta você simplesmente ficar esperando o dia em que todas as coisas vão cair no seu colo. Então é que nem você falar, só vou sair de casa a hora que eu ver que os sinais vão estar todos verdes na minha frente. Eu vou calcular o caminho perfeito e aí os sinais vão estar verdes e eu vou conseguir. Não existe, é impossível isso. Só vou andar em São Paulo quando não tiver trânsito. Mas o grande ponto disso aí é que assim, o plano é factível e tal, mas o que a maioria das pessoas, pelo menos que eu conversei pessoalmente, falam é: putz, eu não tive aquela ideia. O que a gente faz nessa hora? Pois é, e aí eu vou contar o nosso caso, que a nossa ideia era ruim no começo. Bem ruim. Pois é, a gente vai compartilhar. Mas qual que era basicamente, como que surgiu, né? Qual que é o que a gente chama de momento eureka? Foi o seguinte, eu estava fazendo um curso nos Estados Unidos e aí eu estava com uma ideia de montar tipo uma Wikipedia para planos de negócios. Então, em geral, cada empreendedor ia lá e colocar o plano de negócio dele, outros empreendedores iam olhar, dar um pitaco e falar, pô, isso aqui é bacana, mas dá uma olhada nesse ponto, avalia esse outro aqui, ou então conheça alguém que pode te ajudar. Por que essa ideia era ruim? Basicamente porque brasileiro odeia falar qual que era a ideia dele para os outros. Então imagina ele colocar na internet para todo mundo ver, o cara vai ficar com medo de vão roubar minha ideia e tal. Pois é. Só que essa ideia inicial, ela serviu para 2 coisas. A primeira foi para direcionar qual que era a área que eu realmente tinha paixão. Então quando eu pensava em ajudar empreendedores e de alguma forma usar a internet para isso, isso foi o embrião de uma ideia que é o que hoje é Empreendemia, Empreender Papo, Sai do Lugar, todos os projetos que a gente tem. E a outra coisa de eu ter essa ideia e compartilhar foi de eu ter conseguido o primeiro sócio, que foi o Luiz. Então, durante esse curso, eu parei, estava numa aula que era sensacional, tava, os melhores professores de empreendedores do mundo estavam lá na minha frente. Eu falei, não, peraí, tenho que mandar essa ideia. Eu estava conversando com o Luiz já sobre abrir uma empresa, mas não tinha ideia ainda. Fui lá, mandei o e-mail, a gente vai colocar aqui como que foi, né? Tem um print screen. E aí ele respondeu, imagina só a cena. Mandei aquele e-mail, super empolgado. Falei, caramba, isso vai ser o que vai mudar a minha vida. Então, vai revolucionar o mundo também. Pois é, vai mudar o mundo. Toda ideia muda o mundo. Então os anjos começaram a cantar, abriu uma luz no céu. Veio depois um outro anjo com um trompete assim. E aí eu mandei pra ele e tive a primeira resposta. Que foi, tudo bem, parece legal, eu tô bêbado. Tem uma boa desculpa pra isso. Tava na época do meu aniversário, tava me mudando, tava em outro país, enfim. Tava na Alemanha e ele podia estar bêbado. O grande ponto é que depois a gente continuou conversando, isso era metade de 2008. E por mais que a gente não tenha evoluído exatamente para essa ideia, na verdade essa ideia durou 1-2 meses. Pois é, aí depois a gente já mudou um pouco, aí depois entrou o terceiro sócio, que é o Mauro, que estava com a ideia de fazer uma rede de médicos. Então falou, pô, uma rede de médicos, alguma coisa para ajudar empreendedores, e se for uma rede para ajudar empreendedores?
Então, a moral da história é, a ideia inicial, ela pode ser ruim, só que você vai trabalhando em cima dela, vai conversando com as pessoas, vai pegando feedback, essa ideia vai se moldando e é muito diferente a ideia inicial que a gente tinha de Wikipedia, de plano de negócios, para portal de conteúdo para ajudar empreendedores. Só que a essência dela, a convicção que a gente falou lá atrás, ela é a mesma, que é ajudar empreendedores. Então, isso tem que ser o seu momento eureka, tem que ser alguma área que você vai brilhar os olhos. Porque vai mudar muita coisa, teve um amigo nosso que falou que ia mudar de nome se a ideia inicial desse certo. Aí hoje em dia a gente fala, ó, temos 5 anos de empresa, você vai mudar de nome? A gente não deu errado. Ele falou, não, vocês mudaram a ideia. Lógico, o ponto principal é esse, você vai mudar de ideia. A sua ideia, ela vai se aprofundar, o formato de como você vai entregar aquilo vai mudar. Não tem problema, o que importa é você seguir o que o seu coração está dizendo para falar, ó, tá na hora de sair de casa, você dá um jeito de mudar o caminho, mexer agora no Waze, né, não tinha na nossa época, mas não espere todos os sinais ficarem verdes para sair de casa. Falta de dinheiro, pô, você começa barato, a gente vai aprofundar nisso daqui a pouco. Falta de contato, você vai conhecendo pessoas. Falta de conhecimento, você aprende. Então você não precisa depender de um momento mágico para empreender, não existe isso. E acredite, é possível fazer todos os pontos que ele falou, porque foi exatamente o que a gente fez. A gente não tinha contatos onde a gente atua hoje, a gente não tinha um conhecimento específico, até que a gente arranjou um sócio, a gente não tinha dinheiro, continua não tendo muito não, mas tá um pouquinho melhor. Enfim, e a gente teve uma ideia ruim que foi melhorando aos poucos, ou seja, a nossa vontade de empreender era tanto que mesmo a ideia ruim foi o suficiente para fazer a gente se mexer e começar a planejar como que a nossa empresa seria. Então, qual que está sendo a sua desculpa? Pois é, e aí para fechar esse ponto sobre qual que é a hora para empreender, em termos gerais, se você está vendo esse vídeo, imagina que você queira empreender, a hora certa é agora. Não, isso não quer dizer que amanhã você vai lá, entrar no novo CPJ e já tirar o CNPJ. Isso aí dá para segurar Ou pedir demissão. Pois é, dá para segurar uns 2, 3 meses. Mas o ponto é, a hora que você decidiu empreender, você vai colocar o seu plano em prática. Então, como que você vai conseguir os recursos que te faltam? Como que você vai conseguir dinheiro? A gente vai falar daqui a pouco para conseguir o primeiro cliente. Quanto que você precisa juntar o suficiente para poder sobreviver um tempo e pedir demissão da sua empresa? Qual material que você vai estudar para conseguir o conhecimento? Então, a pessoa com a característica empreendedora, ela vai montar um plano e vai definir, beleza, agora eu vou começar a trabalhar no plano. Isso é muito diferente de simplesmente esperar o momento mágico acontecer. Isso não existe. Você vai ter que ter alguma ideia, alguma paixão, e aí você começa a trabalhar. Então isso é o que importa. Show. Começando a parte 2 agora, vamos falar sobre realmente sair do lugar. Como você faz para colocar a mão na massa? A primeira coisa que a maioria das pessoas pensa quando vai começar a empreender é montar o plano de negócios. A gente concorda com a ideia de você ter um planejamento do seu negócio, mas somos completamente contra o modelo tradicional de 60 páginas de plano de negócio. Você tem que basicamente fazer uma lista das coisas que você tem que pensar na sua empresa, ter uma noção geral para onde você vai, que é o chamado modelo de negócios, e aí começa a trabalhar em cima disso. Não fica 6 meses planejando, montando um documento gigantesco, isso não serve para nada. Então a gente chegou a fazer já um episódio só sobre isso. Você está na época de montar o plano de negócios, dá uma olhada no link que vai estar aqui embaixo, que é um episódio só sobre isso, modéstia à parte, ficou bem bacana. E aproveita e assina o canal do Empreendimento no YouTube para você ver os próximos Empreender Papos também. Com certeza. Então, já que a gente está falando sobre modelo de negócios, um ponto muito importante também que vai entrar no planejamento é a questão financeira. Você acha, Luiz, que a empresa precisa levantar investimento antes do cara realmente começar a trabalhar, começar a criar os primeiros clientes? O que você acha sobre isso? Eu acho que com certeza não. Você tem que, primeiro, investidor que investe só na ideia, na verdade não conheço nenhum. Acho que se existem, não vão fazer um trabalho tão bom de mentoria, de supervisão, de contatos, etc. Não vai valer tanto a pena. Enfim, é uma situação que pra mim não existe. Então eu vou falar da situação que eu acho que existe, foi o que a gente viveu. Que é você, através do trabalho da sua própria empresa, você já vai levantando capital para se autoalimentar. Claro, no começo o seu produto não vai estar pronto, o serviço não existe, você vai ter que dar um outro jeito até que você chegue no ponto realmente de começar a vender. Com isso ou a reserva que você fez antes de começar, ou fazendo algum serviço, principalmente, é bom falar isso, quando você presta o serviço, o pagamento normalmente é na hora, né? É próximo da entrega. Então com isso você já consegue gerar caixa para
continuar trabalhando na sua empresa, no seu produto, na sua visão, né? Um exemplo que dá pra gente... Vamos pensar agora, por exemplo, internet, que é bem produto, você teoricamente não tem contato com o consumidor. Digamos que você quer fazer um site que vai recomendar pratos para o cara fazer em casa. Então o cara gosta de culinária e quer fazer lá os pratos. Aí você pensa, vou começar a já desenvolver, fazer um código, e aí depois eu recebo investimento, com o investimento eu consigo contratar uma equipe e aí eu começo a vender. Se você quer, na prática, prestar um serviço de recomendação de pratos, por que você não pega um amigo, um conhecido e faz uma consultoria para esse cara? Então senta com ele, vê quais são os pratos que ele gosta, monta já a recomendação e vê se esse cara está disposto a pagar por isso. Porque se, ao vivo, na prática, um amigo, um conhecido, você não conseguir fazer uma venda de um cara que vai pegar o seu serviço de recomendação, por que um programa de computador que você criou vai ser melhor do que isso? Então, se o seu cérebro não entrega valor para o cara o suficiente para ele pagar por isso, quem disse que um computador vai conseguir fazer isso? E não pense assim, beleza, vendeu para um amigo, então agora eu vou programar e vou botar para o mundo comprar. Não. Passo a passo. Então, o próximo passo vende para o segundo amigo. Depois, tenta juntar um grupo de pessoas interessadas nisso e faz um curso presencial com todas as pessoas. Tenta dar consultoria para um restaurante de comida X que você é especialista. Não sei. Tem como você ir crescendo aos poucos para ir testando realmente se essa demanda existe e também ao mesmo tempo para que você não tenha um gasto enorme para depois ver que o negócio funciona ou não. Porque o que acontece? Muito empreendedor, ele quer começar já pensando em escalabilidade, porque lê um monte de livro e viu que escalabilidade é legal, ele tem que ganhar um mega volume. Legal, isso tudo é importante, mas não agora. Porque não adianta você levantar um puta investimento, gastar uma grana para desenvolver um produto, aí você lança e ninguém quer aquele negócio. Né? Então, qual que é o lado que a gente recomenda? Vai pelo lado do serviço, porque o serviço é uma forma muito direta de você entregar valor. Então, na hora que você está entregando aquele serviço, você vai levantando capital, mesmo que não seja muita coisa, o cara vai te pagar R$50 para montar um cardápio para ele, não tem problema. Mas aqueles R$50 vai começando a pagar. Aí você vai e faz o segundo cara. Você vai aprender a vender também, porque a mensagem que vai ter que estar no seu site é alguma coisa que vai vir da sua cabeça. Então você já aprendeu a vender, já aprendeu a mostrar o benefício. Aí você vai ter 10 amigos. Chega uma hora que você atender 50 pessoas, tá complicado. Então beleza, aí você para e investe em automatização, em fazer um produto que venda sozinho. Mas se você, no cara a cara, não consegue vender, dificilmente o seu produto, o seu site vai conseguir vender sozinho. Isso não existe. Então considerando que você decidiu, você não depende de um investimento, de uma ideia, você não depende de nada. Você pode começar agora, no mínimo, a executar o começo do seu plano. Você está conseguindo os seus primeiros clientes, você está mantendo a estrutura muito enxuta, gastando o mínimo possível só para depois você dar um passo maior. E aí você definiu que está na hora de formalizar a empresa. Como que funciona isso? Qual que é a hora certa para formalizar? Qual que é a hora dele entrar no Abra Sua PJ? Tem algumas teorias sobre isso. A primeira tem uma hora que você não vai conseguir vender e falar, não emito nota fiscal, ou o cliente não se sente confortável em pagar em dinheiro para você, ou transferir para sua conta e também ficar sem nota fiscal ainda. Então, o que eu diria que é o ponto ideal quando você começar a emitir nota fiscal, é o ponto de abrir uma empresa. Hoje em dia, ter uma empresa aberta não é algo caro. Inclusive, abrir uma empresa também não é caro, ainda mais pelo Abra Sua PJ, mas daqui a pouquinho a gente fala disso. O grande ponto você vender algo e não emitir nota fiscal é ilegal. Então, por mais que até você tenha os primeiros clientes que aceitem isso, você não vai estar completamente numa atividade lícita. Tem um outro ponto que a partir do momento, se você aceita fazer a venda sem emitir nota fiscal, só que aí você começou a crescer e começou a contratar gente, você não consegue contratar ninguém se você não for uma empresa. Então tem esses dois pontos aí que você tem que saber convergir, mas sempre trabalhando na lei, porque não vale a pena o risco de não ficar com tudo certinho. Bom, então digamos que você já decidiu que você quer abrir uma empresa, quais são os passos? A primeira coisa que você vai precisar achar um contador para chegar nesse processo. É impossível você abrir empresa sem um contador junto, a não ser que seja um MEI, que é um microempreendedor individual, que abre pela internet, mas pouca gente consegue se encaixar nisso. Então, você achou o contador, você vai ter que começar a discutir sobre qual atividade que você faz. Então, isso é para a escolha do famoso CNAE, que é um código que está associado a uma atividade específica
que dita exatamente o que você vai poder vender, o que a sua nota fiscal vai poder falar que você vendeu. Tá, então você foi lá e definiu qual que era a sua atividade, qual serviço, produto que você pode entregar perante a lei. O que você faz agora? Bom, agora que você definiu a atividade, você sabe qual é o seu CNAE, então você vai conseguir definir qual que é o seu regime tributário. Pode ser desde o simples, que tem algumas restrições, mas é um imposto bem mais fácil porque ele reúne vários impostos em um só. Pode ser lucro presumido, que basicamente o governo fala, eu estou chutando que seu lucro é de tanto e por isso seu imposto é fixo sobre a nota fiscal. Então o controle sobre o que é emitido de nota existe, mas não é tão grande. E tem o lucro real, que o imposto é cobrado, alguns impostos são cobrados exatamente sobre o que você de fato lucrou. Então nesse ponto, isso aqui é para empresas bem maiores já, o lucro tem que ser muito bem calculado, então o controle é bem forte, se tiver algum erro pode dar um problema sério. Mas enfim, para micro e pequena empresa, simples e lucro presumido são os mais normais, são os mais fáceis de mexer e é o que acontece. Tá, e aí o cara decidiu que já escolheu qual que é o modelo tributário, a atividade, como que é o procedimento do registro em si, por onde que passa, como funciona? Bom, primeira coisa, antes de começar o registro, você tem que ter algo para registrar. E esse algo é o contrato social. Então o contrato social define quem são os sócios da empresa, define o tipo de empresa que é, se é limitada, se é SA, se é individual, isso é uma discussão que também tem que ter junto com o contador, ou pelo abraço PJ também. Enfim, então você vai definir exatamente o que a empresa é, como se fosse uma certidão de nascimento, que nem uma criança define, bota o peso dela, o dia que nasceu, a altura, características físicas. O contrato social faz a mesma coisa. Com ele pronto, você leva primeiro para a junta comercial, que normalmente é algo municipal. Mas você leva para a junta comercial? Não, só o contador. Ou o serviço do abraço PJ, que tem um escritório de contabilidade oficial trabalhando para isso. Na junta comercial, você leva o contrato social lá e aí depois disso você ganha um NIRI, que é o número de registro da sua empresa, ou seja, ela de fato agora passou a existir. Com isso você depois vai ter que, você não, o seu contador ou o abraço PJ vai ter que fazer o registro na Receita Federal, depois no Estado, caso seja uma empresa que precise de um registro estadual, no caso a gente que é uma empresa de serviços, a nossa inscrição estadual é isenta, então a gente não paga ICMS, por exemplo, para depois fazer o cadastro no município. Então é nessa ordem, porque primeiro tem que existir na esfera federal, depois na estadual, depois na municipal, então você vai reduzindo. Depois disso tudo, quando você tiver o cadastro da prefeitura, quer dizer que você consegue emitir notas fiscais, ou seja, sua empresa pode funcionar, pode contratar, e aí é só alegria. E mais ou menos quanto tempo demora esse processo? Assim? Isso varia muito, porque o lugar que mais varia a demora de aceitação, de registro, é a prefeitura. E cada prefeitura é cada prefeitura. Então eu já vi casos demorando 1 mês, casos demorando 3 meses. Isso tem, obviamente, algumas sessões de 5, 6 meses, mas isso é bem fora do padrão. Mas em geral em torno de 1 a 3 meses. 1 a 3 meses. Então vamos dizer que você fez a primeira venda, está planejando lá para entregar para o seu cliente o produto ou o serviço vendido, e aí você fala, putz, agora eu vou abrir empresa. Então começou a abrir. Avise ele que ele só vai ter a nota fiscal daqui 1 a 3 meses. Então não adianta chorar, já deixa isso bem claro, porque senão pode dar dor de cabeça. Isso tem a ver também com o seu planejamento. Você está ali negociando a venda, você fala, pô, eu acho que esse cara vai comprar, eu estou vendo uma demanda que é importante. Então já começa a fazer o processo e sabe que vai levar esse tempo aí. Exatamente. Depois disso, manter uma empresa aberta é razoavelmente simples, algumas declarações têm que ser abertas, então para isso o contador vai puxar essa parte de trabalho e também, obviamente, tem a mensalidade aí do serviço de contabilidade. A não ser que um dos sócios tenha o CRC, que é o cadastro no Conselho Regional de Contabilidade, aí você mesmo pode assinar pela contabilidade, mas saiba que todo contador, quando assina, tá botando dele na reta também, então contador é um cara que empreende bastante. Bom, pessoal, então é isso. Mais uma vez, a gente recomendando aqui para vocês, confiram o Abra Sua PJ. No Saia do Lugar, a gente tem uma seção
só sobre como começar a empresa. Então tem todos esse tipo de conteúdo que a gente mencionou hoje, de características de empreendedor, como conseguir os primeiros clientes. Vale a pena dar uma olhada, tá tudo no link aí embaixo. Dá uma fuçada, tem bastante material complementar. E tendo mais sugestões de conteúdo, mais uma vez, mandem ou pelo nosso Facebook ou por contato@empreendemia.com.br. Essa parte final que a gente falou sobre como abrir empresa, que a gente ficou aqui um bom tempo falando, tudo isso você consegue fazer pelo Abra PJ. Então ele tem o conteúdo que te ajuda a entender melhor essa parte, que te ajuda a pensar nos tipos, CNPJ, contratos, licenças, etc. Isso é bom até para, se você já tiver um contador de confiança, você dá uma fiscalizada, ter uma noção do que ele está fazendo, tirar dúvida. Isso vai te deixar preparado você fazendo o serviço com a gente ou não, lógico. E se não tiver um contador de confiança ainda, ou se quiser trocá-lo, você entra em contato lá pelo Abra PJ e aí a gente vai conseguir te dar recomendações ou mesmo já prestar um serviço. Isso aí. Então, eis que estamos terminando o episódio mais jabá do Empreender Papo até hoje. Espero que tenham gostado. Assinem o canal aqui embaixo, deem joinha, compartilhem para quem você sabe que está querendo começar a empresa. Maravilha. Obrigado, pessoal.